Então, irmãos, vamos iniciar o nosso estudo. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 13 a 20. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Vamos lá. Vamos cortar aqui o versículo em algumas partes, vamos estudar ele. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é este? Jesus. Jesus está no meio da igreja. Por quê? Os 7 castiçais desse versículo, os 7 castiçais, representam as 7 igrejas da Ásia Menor, às quais foram direcionadas as cartas ordenadas por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo estava entre os 7 castiçais. Jesus está no meio da igreja, tá? É isso que está tipificando esta mensagem. Ele é o centro da igreja. Estar no centro significa ser o principal, a razão da igreja existir. Infelizmente, há muitas pessoas que inadvertidamente têm empurrado Jesus para a margem de suas vidas, ao darem mais importância para as coisas materiais ou pessoas do que ao próprio Senhor. E quanto a você, Jesus Cristo está no centro da sua vida? O texto diz que no meio dos 7 castiçais estava um semelhante ao Filho do Homem. Jesus está no centro da sua igreja. Depois o texto continua: vestido comprido. Então aquele semelhante ao Filho do Homem estava com uma vestimenta chamada de vestido comprido. Isto indica sua dignidade sumo sacerdotal, tá bom? O texto continua: cinto de ouro. Ele usava um cinto de ouro. Isso indica a sua dignidade real. Versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Cabeça e cabelos brancos como a neve indica que sobre ele, Jesus Cristo, repousa o indescritível fulgor da pureza e da glória celestial. Ok? Vamos dar seguimento. Olhos como chama de fogo. Isso tipifica a sua onisciência. Onisciência significa ele tudo vê, ele tudo sabe. Nada pode se ocultar dos seus olhos. O fogo destrói todos os obstáculos que tentam impedir a abrangência e eficiência da visão do Senhor. E, portanto, tudo vem à tona diante dele. Nada pode se ocultar do Senhor Jesus. Observe na prática, lendo Lucas capítulo 22, versículos de 60 a 62. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O olhar de Jesus é revelador. Nada pode se ocultar. Jamais se esqueça disso. Por isso Pedro chorou. Quando o olhar de Jesus entrou no coração de Pedro, como chamas de fogo, que destrói todo o impedimento, entrou no fundo do coração de Pedro, Pedro quebrantou-se e chorou muito, tá? Vamos continuar. Versículo 15. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados
numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Pés semelhantes a latão reluzente significa o seguinte: bom, em primeiro lugar, o latão é uma liga, é um metal que é feito de uma liga de cobre e zinco. Ela é brilhante e a cor vai do vermelho ao amarelo. Então João não mais observava os pés frágeis de Jesus, que foram perfurados pelos cravos da cruz, mas via-os como latão brilhantes, como um sinal de poder para destruir os seus inimigos. Coisa fantástica, hein? João tendo aquela visão de Jesus Cristo totalmente diferente daquilo que ele conhecia a respeito do Nazareno. Agora os seus pés não eram pés humildes, não eram pés sujos por terra e perfurados por cravos. Agora eram pés como latão reluzente. Continua o texto. Como se tivessem sido refinados numa fornalha. Irmãos, fornalha nos fala de provas, dificuldades e aflições. Jesus padeceu, sofreu, para então receber todo o poder no céu e na terra, conforme explica Mateus capítulo 28, versículo 18. Portanto, se quisermos brilhar como latão reluzente, devemos passar pela fornalha das aflições para sermos refinados. Então este é o significado do texto, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Continuemos. E a sua voz como a voz de muitas águas, simbolizando sua autoridade majestosa, envolvente e poderosa. Amém? Vamos para o versículo de número 16. E ele tinha na sua destra, à direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ele tinha na sua destra, à sua direita, 7 estrelas. O que significa isso? Jesus é visto por João segurando em sua mão direita 7 estrelas, cuja interpretação se encontra no versículo 20, onde entendemos se tratar dos pastores titulares das 7 igrejas às quais foram endereçadas as cartas ordenadas por Jesus Cristo, tá bom? Então essas estrelas representam os pastores. Você tem uma igreja? Você congrega em uma igreja? Você faz parte de um povo que se reúne em um salão, em uma sala, em um templo e congrega com seus irmãos? Esses irmãos são considerados um rebanho, e este rebanho tem uma estrela. Essa estrela, segundo o Apocalipse, a interpretação é o pastor, é o anjo da igreja, o pastor, o dirigente, o pastor titular desta igreja, ao qual Jesus endereça mensagens, tá? Ele pode estar errando, ele pode estar exagerando, ele pode estar deixando de alimentar as suas ovelhas, e Jesus, preocupado com isso, manda escrever cartas, envia mensagem às estrelas das igrejas, tá? E as igrejas, não se esqueçam, são os 7 castiçais, tá? Os castiçais são as igrejas, e as estrelas são os pastores dessas igrejas, chamados de anjos do Senhor. Vamos lá. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O que significa isso? Olhar para Jesus e da boca dele saiu uma espada com 2 cortes. O que é isso? Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos explica. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, presta atenção agora, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, uma espada de 2 cortes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então essa espada que saía da boca de Jesus é a palavra de Deus, tá bom? Portanto, a aguda espada de 2 gumes é um símbolo, na verdade, da gloriosa palavra do Senhor. Vamos lá, vamos continuar com o texto. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força
resplandece, ou seja, o sol do meio-dia, simbolizando o esplendor da glória de Jesus, poder e justiça. Isso está em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, tá? Para quem teme o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Vamos lá, versículo 17. E eu, quando o vi, ou seja, quando ele viu a Jesus, caí a seus pés como morto. Quem não cairia, né? Uma situação daquela, pés reluzentes como latão, aquele cinturão real, olhos como chama de fogo, resplandecia como o sol no seu fulgor, o sol do meio-dia. Não tem como se manter sóbrio, né, numa situação como essa. Então João disse: quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a mão direita, né? Colocou sobre João, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Vamos lá. E eu, João, quando o vi, caí a seus pés como morto. Irmãos, isso ocorreu porque, apesar de João ser salvo, ainda estava em um corpo mortal, um corpo não glorificado. E isso o impossibilitava de contemplar a glória de Deus desta forma. Podemos verificar isso também em Daniel, capítulo 10, versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Então ficou bem claro aqui, né? Diante da glória de Deus, do poder de Deus, do fulgor da luz do Senhor, nós, meros mortais, não aguentamos, cai mesmo. Tem gente que às vezes se incomoda, né? Caiu, Deus levanta, não derruba. Mas a glória de Deus nos derruba sim. Derrubou João, derrubou Daniel, não tem como. A coisa é tremenda, a coisa é muito forte. E ele pôs sobre mim a sua destra, mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O Senhor não deixou João caído, simbolizando o seu carinho e afeto por nós, os mortais. E então lhe dá uma palavra de ânimo: não temas. E se revela como o primeiro e o último, ou seja, como o eterno Deus, o que gera grande confiança e segurança. Eu não sei qual é o teu problema, mas Jesus está dizendo nessa noite: não temas, eu sou o primeiro e o último, ou seja, antes de mim não tem ninguém, depois de mim ninguém haverá. Então eu sou o Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas, inclusive resolver todos os seus problemas, não há razão para temer. Versículo 18, vamos continuar. E o que vivo e fui morto, Jesus continua falando, né? E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos dividir esse versículo em algumas partes, vamos comentar. E o que vivo e fui morto, nos faz entender o seguinte: eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo. Romanos capítulo 6, versículos 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado, olha só, dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ele é o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro, o que era, o que é, que há de vir, o alfa e o ômega. Por isso não devemos temer a morte. O nosso Senhor vive, e por Ele viver, nós também viveremos. Vamos continuar. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Vamos lá. Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem é este? Melquisedeque, que era uma cristofania. Ou seja, o que é uma cristofania, pastor? A cristofania é uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação, ou uma figura de Cristo do Antigo Testamento. Então, Melquisedeque, este personagem lá do Antigo Testamento, era um homem sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Então, ele estava representando o que seria o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. É uma tipologia, ou o próprio Jesus antes da encarnação. Há uma discussão aqui entre os teólogos, tá bom? Aí Jesus diz: amém. A palavra hebraica amém significa assim seja, ou também significa é verdade. Então, enquanto o pastor está pregando em sua igreja, a igreja deve sim dizer amém o tempo todo na mensagem, tá? Não é fazendo gritaria, cada um fala de um jeito, não, falar muito alto, não, está ali, amém, amém, né? Significa isso, que isso aconteça, ou então é verdade, tá bom? Muitos são contra esta manifestação, o pessoal mais tradicional, né? São contra a manifestação sonora do povo na igreja durante o culto, tá? Durante a palavra. Mas, segundo o nosso entendimento, a palavra de Deus aponta exatamente para o contrário disso. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16. Olha só o que diz aqui. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém? Prestou atenção? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Entendeu o que Paulo está dizendo? A pessoa está lá na igreja, está falando algo inteligível, falando uma língua estranha, ninguém está entendendo aquilo. Aí Paulo disse assim: como é que as pessoas vão dizer amém? Então isso nos faz subentender que durante as reuniões, durante o culto, é normal o povo se manifestar com amém. Não é para ficar de boca fechada não, queridos. Não é para ficar de boca fechada não. É para estar ali, ó, glorificando o nome do Senhor, dizendo amém durante a palavra. Não se acanhe não, isso não cria confusão não. Na verdade, isso deixa a igreja desperta. Então, enquanto o pastor está pregando, aqui o texto está dizendo: como que aquele que ocupa o lugar de indouto vai dizer o amém, ou assim seja, é verdade, se não está entendendo nada? Então é normal, é natural que na igreja, e é sobrenatural que na igreja o povo glorifique, e o povo diga amém durante a pregação. Observa-se na igreja dizendo amém durante o culto, não é correto permanecer calado não, o tempo todo não. Então vamos lá. Vamos continuar com o versículo. E tenho as chaves da morte e do inferno. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. O que nós observamos nesse 1 Coríntios 15, 55? Observamos Paulo desafiando a morte e o inferno, tá? A atormentá-lo, pois sabe que o seu controle pertence a Jesus, ou seja, a morte e o inferno já não têm mais poder sobre aqueles que são de Cristo. Entendeu? A morte e o inferno agora, as chaves da morte e o inferno estão nas mãos de Jesus Cristo, o grande vencedor. Salmos 68, verso 20. Olha o que diz aqui: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus pertencem os livramentos da morte. Amém? Nós estamos livres da morte. Espera aí, eu não vou morrer então? Então se eu for vítima da pandemia, eu não vou morrer? Não é isso que eu estou falando. Estou falando da morte espiritual, da morte eterna. Quem está com Jesus, está com aquele que venceu a morte, que pagou o preço. Então ao Senhor pertence os livramentos da morte. Confie no Senhor, se agarre nessa promessa. Amém, queridos? Vamos para o penúltimo versículo.
Pois só falta só mais um, hein? Vamos encerrar o capítulo 1. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Escreve as coisas que tens visto, tá? No versículo 12, etc., diz assim, e as que são, tá? Versículo 12, etc., e as que são. Capítulo 2, versículo 1, etc., são as que depois dessas hão de acontecer. E a partir do capítulo 4, versículo 1, etc., são as que hão de vir, tá? São as coisas que vão acontecer. Então, escreve as coisas que tens visto. Então, versículo 12, etc. E as que são, capítulo 2, versículo 1, etc. E as que depois destas hão de acontecer, capítulo 4 do Apocalipse, etc. O que significa isso? Que as coisas que João já viu, são aquelas do versículo 12 em diante, tá? As coisas que João já viu, já aconteceu, já foi embora. Depois são as que são, a que João estaria também presenciando, que é no capítulo 2, versículo 1 em diante. Também para nós, igreja, é passado. Agora presta atenção que o texto diz. E as que depois destas hão de acontecer. Aí sim, é isso que interessa muito também para a igreja de hoje. A partir do capítulo 4, versículo 1 do Apocalipse, em diante, são as coisas que ainda não aconteceram. Então a igreja vai viver o Apocalipse capítulo 4 em diante, em escatologia, ou seja, em coisas futuristas, que provavelmente nós já estamos entrando nela, tá bom? Então é isso aí. Versículo 20, o último versículo, vamos encerrar então o capítulo 1 do Apocalipse. Último versículo. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, como já havia comentado, tá? As 7 estrelas são os pastores da igreja. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Isso aqui, irmãos, é Jesus Cristo explicando, tá bom? As 7 estrelas que estavam nas mãos de Jesus Cristo são os 7 anjos, são os pastores das igrejas, tá? Este é o nosso entendimento, tá bom? E os 7 castiçais são as igrejas. Eu não sei qual é a tua igreja, mas ela se enquadra entre uma destas dos 7 castiçais proferidos por Jesus Cristo. Então, neste versículo, Jesus explica que as 7 estrelas significavam os 7 anjos das 7 igrejas, e cremos que esses anjos sejam os pastores, tá? Porém é bom saber que alguns expositores do passado, tais como Orígenes, Jerônimo, eles acreditavam que um ser angelical era nomeado por Deus para supervisionar cada igreja local. Irmãos, não parece haver base bíblica para esse tipo de crença, não. Não acredito que tenha algum anjo aqui supervisionando essa igreja, não acredito. Nós acreditamos, sim, que o anjo da igreja são os pastores. Não temos asas, tá bom? Não temos asas, mas somos anjos no sentido de sermos os mensageiros de Deus, sermos os responsáveis na terra por cada rebanho, em cada lugar que o Senhor implantou, tá bom? Muita gente baseia sua fé nesses cristãos primitivos, tá bom? Mas é bom lembrar que eles não escreveram os textos bíblicos canonizados. Toma cuidado com o que falou Lutero, toma cuidado com o que falou Jerônimo, Orígenes, toma cuidado com o que falou Calvino principalmente, toma cuidado com o que falou Armínio. Olha, o que interessa é o que está aqui, palavra de Deus, o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram, é isso que vale para a igreja. Então, se a tua igreja fala muito de Calvino, fala muito de Armínio, fala muito de Lutero, esquece esse negócio. Vamos ficar com a palavra, tá bom? Nós temos que falar de Jesus, viver este evangelho. Então, estamos encerrando o capítulo 1 do livro do Apocalipse.